Oi gente, aqui é Paula Pires e nesse vídeo eu vou falar sobre o aspecto que se chama oposição dentro do mapa, tá? A oposição é quando você observa no mapa um ângulo de 180 graus aproximadamente entre dois posicionamentos. Pode ser, por exemplo, o Sol com a Lua, pode ser Saturno com Júpiter, ou pode ser também não um posicionamento de astros, mas o ascendente, por exemplo. Então uma pessoa pode ter o Sol oposição com o ascendente, que é um posicionamento e não um astro. Então vamos considerar que a oposição, né, é um ângulo que está aqui, um olhando de frente para o outro dentro do mapa, né? Imagina que o mapa é um círculo e quando a gente vê uma oposição, é uma aspectação entre dois posicionamentos próximo a um ângulo de 180 graus, tá? Dependendo do programa que as pessoas utilizam para fazer o mapa astral, muitas vezes uma oposição que existe em um programa, em outro programa ela some, dependendo dos parâmetros que a pessoa está usando, né, para considerar os 180 graus exatamente, tá? Porque é um cálculo, na verdade, matemático. O que acontece com a oposição? A oposição, ela traz uma briga muito intensa entre esses posicionamentos que normalmente, tá, traz dificuldades dentro das casas que estão se opondo. Então vamos supor, a pessoa tem a casa 4, dá um exemplo, com o Sol na casa 4 e Júpiter na casa 10. E eles estão fazendo uma oposição, né? Então muito provavelmente esse Sol pode estar em Virgem, né? E esse Júpiter estar em Peixes, depende, tá? Mas são signos opostos, normalmente, que a gente vai encontrar as oposições. Então essas oposições, né, entre signos opostos, ela vai trazer aí uma briga entre, por exemplo, família e carreira, base e carreira, porque a gente tá falando da casa 4, que é base, e casa 10, que é carreira. Uma oposição, por exemplo, entre casa 1, que é personalidade, casa 7, que é relacionamento, pode trazer uma briga entre o eu do outro, o ego do outro, e a forma como ele se doa para o outro e se relaciona com o outro, que é a casa 7. Então, de uma certa maneira, é sempre algo que conflita, né, que briga, se opõe, né? Então gera ali uma contradição, gera uma dificuldade. Nem sempre uma oposição está atuando negativamente. Às vezes uma pessoa tem, sei lá, 3 oposições de casa 1 para 7, que são as oposições mais sérias, na minha opinião, são as de casa 1 para 7 e de casa 4 para 10, tá? Por quê? Porque na alquimia, quando a gente olha uma pessoa dentro do mapa, você imagina a pessoa dentro do mapa mesmo. Então você vê a cabeça da pessoa na casa 10 e os pés ali na casa 4. E quando você vê uma oposição, então, de casa 4 para 10, aquilo tá cortando a coluna da pessoa. E quando você vê a oposição de casa 1 para 7, corta o chakra cardíaco. Então são pontos muito importantes, né? A coluna inteira, né, e o chakra cardíaco, que é o chakra do meio, é o chakra principal, né, inclusive quando eu faço a limpeza de pai e mãe, que é uma limpeza que a gente limpa chakra por chakra, eu sempre gosto de avisar bastante desse chakra cardíaco quando a pessoa está fazendo ele, porque ele é um chakra que a pessoa às vezes pode sentir muito, né, porque é onde a gente guarda mágoas, questões afetivas, né, ele é um chakra que normalmente é muito forte, né, de você limpar. Então, esse chakra cardíaco, por exemplo, se a pessoa tem muitas oposições de 1 para 7, ela pode ficar uma pessoa fechada, desconfiada, que a área amorosa dela não vai para frente. Então, convém sempre você ver no seu mapa astral se as oposições que você tem estão atuando. Se, por exemplo, você vê que tem uma oposição na casa da carreira e a carreira não vai para frente, ela pode estar atuando sim. Tem oposições brigando de casa 1 para 7, pode ser que a área amorosa fique travada, ou que os relacionamentos não te tragam plenitude. Como a gente vai saber isso? Olhando o mapa de forma objetiva, lembrando que nem sempre uma oposição vai estar travando, às vezes a pessoa tem uma oposição de 1 para 7, mas o Vênus dela, que é o ácido do amor, está super bem aspectado, tem, sei lá, 2 trígonos, 3 sextos, e aquilo equilibra um pouco uma oposição. Então a gente tem sempre que ver o contexto todo do mapa e ver se aquilo está atuando. Se está atuando na vida da pessoa, no caso eu, como trabalho com astrologia terapêutica, a gente tem como tentar sugerir um floral para a pessoa trabalhar aquela oposição, para ela entender o que aquela missão está querendo dizer para ela e não se deixar mais influenciar por aquela oposição negativamente. Na verdade, as oposições, elas têm muito de karma, né? E o karma não é uma coisa ruim, é uma aula que a vida está querendo te dar. É como se o seu mapa viesse com uma coisa assim, ó, isso aqui você precisa dar uma olhada. Isso aqui você precisa entender um pouco, porque se você não entender isso aqui, você vai ficar ali meio que chafurdando e patinando naquilo. Por isso que o floral astrológico, ele não é uma cura. O floral astrológico, ele é algo que faz você ver,
né? Ele tenta fazer você ver o que é aquilo, para a partir do momento que você vê e querer transformar, aí sim você tem a possibilidade de uma certa maneira, entender aquela missão e transformar aquela questão que foi vista e transcendida por você. Quem quiser saber mais sobre esse trabalho em cima de oposições terapêutico com os forais astrológicos, só me contatar pelo meu site. Inclusive eu tô com uma consulta promocional onde já inclui a questão da terapia foral, ou seja, já vou fazer a sugestão dos forais, já tá incluso eu analisar e ver que foral você precisa e ver todos os pontos do mapa de oposições que estejam atuando ou não, tá bom? Quem quiser saber mais, só clicar ali. Beijos!